Pegue sua caneca, esquente o seu chá, porque o Chá com Livros já vai começar. Esse é o programa para você se sentir na sala da sua casa, como se você estivesse conversando conosco. E hoje vai ser um bate-papo muito legal, porque nós vamos conversar com uma escritora muito bacana e vai ser um papo bem legal. E aí eu te convido aí para sentar, para tomar o seu chá, o seu café, o que você quiser, mas venha estar com a gente nesse programa Chá com Livros, aqui da Rádio Literária Mais, da Comunidade Literária Mais, que é uma comunidade que promove a literatura nacional independente, especialmente a literatura feminina. Eu vou colocar na tela agora a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e eu vou chamar ela aqui para a gente conversar. Olá, Liduína Vidal, é a nossa convidada de hoje aqui do programa Chá com Livros, e a gente vai bater um papo bem legal hoje, né? Olha aí. As nossas canecas estão aqui já dando show de beleza, né? A minha protagonista sou eu e Liduína ali com uma borboleta belíssima estampada na caneca. Liduína, me fala, o que é que tem aí na sua caneca? Tem chá, tem café, o que é que tem aí? Tem água, o que é que tem aí? Tem, bom dia, né? Tem chá de camomila. Eu amo. Camomila com anis estrelado. Amo. Eu, particularmente, adoro chá, mas o meu preferido, eu confesso, que é de erva doce. Eu amo chá de erva doce e de capim santo, né? Para mim são os melhores. Mas nesse mundo louco em que a gente vive, uma camomila é bom de vez em quando, né? Camomila, para mim, serve para tudo, até para bater papo, né? Sim. E com anis estrelado, que dá assim, um gostinho diferente, é perfeito. É isso. A proposta da nossa conversa aqui é exatamente fazer com que as pessoas se sintam na sala de casa com a gente, conversando, batendo um papo, ainda vai ser aquela coisa mesmo bem descontraída. Mas antes, deixa eu situar aqui as pessoas de quem é Liduína Vidal, né? Liduína Vidal é uma escritora cearense, digo isso com muito orgulho, né? Porque eu tenho muito orgulho de ser cearense, e o Ceará, eu sempre costumo dizer que é uma fonte inesgotável de grandes talentos artísticos que vão da literatura, à música, a cinema, teatro, tudo, né? E aí Liduína é uma dessas escritoras aqui do Ceará. Liduína também é educadora, trabalhou, né, a vida, eu acho que quase toda, na educação, e eu ouso dizer que Liduína é completamente apaixonada pela educação, pela escola, né, por esse universo. E aí, Liduína, eu queria que você agora complementasse essa apresentação que eu trouxe aqui, né? Fale aí para as pessoas quem é a Liduína Vidal, tanto como pessoa e como essa escritora que você é também. Bom, muito obrigada pela oportunidade. É muito fino estar num chá com letras. Eu sou Liduína Vidal, eu sou uma mulher nordestina, cearense com muito orgulho. Sou mãe, sou filha, mãe e vó. Sou professora, lecionei 38 anos com crianças e gosto de dizer que conto histórias, escrevo contando histórias, né? Sou uma escritora de literatura, predominantemente literatura infantil, infanto-juvenil, porque aprendi a escrever, contar história com os meus alunos, meus estudantes, né, pequenininhos, que eles diziam, aqui no Ceará a gente diz tia, conta uma história, e eu ia ler a história, agora, conta de novo, a gente disse, agora conta do teu jeito, aí eu recontava a história e fui entrando nesse movimento. Muito bom. E aí, Liduína, eu queria que você dissesse o seguinte, você é uma apaixonada pela literatura infantil, né? Eu sei o quanto você gosta de estar com as crianças, de contar histórias para as crianças, né? De escrever para crianças. Isso a gente percebe que brilha os teus olhos quando você está nesse cenário, nesse ambiente. E aí eu queria que você dissesse para a gente quando foi que você... quem era a Liduína Vidal quando criança, né?
Quem era a Liduína quando criança? Era uma criança danada, era uma criança mais quieta, era aquela criança de fazer travessuras, era uma criança que lia. Então fala aí pra gente quem era a Liduína Vidal na infância. A Liduína Vidal não era muito danada, não. Mas agora eu vou usar um termo nosso, ela era espilicute. Que espilicute era assim, tudo ela queria saber. Se uma pessoa falava no assunto, ela queria, não ficava só naquilo, ela queria mais, e ela lia muito, muito. Não porque a escola mandasse, mas é porque ela era envolta no ambiente leitor. Na casa dos meus avós, em Crateús, tinha um corredor que você passava, tinha livro de todo lado, e tinha livro de histórias políticas, de medicina, de homeopatia, a revista do Cruzeiro. Então, eu não lia livros infantis só, porque lá nem tinha, né? Eu lia tudo que tinha. E eu fui me habituando com isso. A primeira pessoa que eu tenho imagem na memória de ler foi meu avô, né? Que ele estava toda noite, lá em Crateús é muito quente, então a gente ficava brincando na calçada, as mulheres conversando, dele lá dentro lendo livros. Muito sério, muito complementar. Então, essa imagem de leitor é dele, né? E depois eu fui para a escola, e eu sempre estudei escola pública, e eu li todos os livros de Monteiro Lobato, porque tinha na biblioteca da escola. Depois li O Menino do Dedo Verde, que me apaixonei, depois li, aí fui crescendo, Fernão Campeiro, Gaivota, esses livros que a imaginação ia, eu me lembro que no Fernão Campeiro, Gaivota, eu achava que eu já era uma gaivota, que eu tenho essa história de embarcar nas viagens, né? Então, assim, depois foi Érico Veríssimo, Jorge Amado, José de Alencar, não só porque a escola exigia para as provas, né? É porque eu queria saber. Amei o Cortiço. Ai, que livro lindo, né? E assim, e começou a história de eu ser escritora, já no começo já falei, porque na sala de aula eu contava história e recontava as histórias. E aí as crianças pediam e eu recontava, e foi até que um dia, aqui no Ceará tem o programa de formação de leitor e política pública de leitura, que é o PAIC Prosa e Poesia, que ele publica livros de autores cearenses para crianças. E eu mandei saiu o edital, eu mandei o texto, e foi aceito, e nasceu, e o meu primeiro livro foi O Muro e o Jardim. E quando, é assim, ele já nasceu best-seller, porque quando a gente passa no edital, é selecionado, eles publicam 38 mil exemplares. Então, meu primeiro livro foi publicado 38 mil exemplares. Claro que é para o governo, claro que está em todas as escolas do Ceará, mas, se conta números, já foi um best-seller. Sim. Nossa, que maravilha. Eu não sabia dessa parte da sua história, mas já que você entrou nesse cenário dos editais, né, dos concursos literários, etc., eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que você tem uma certa expertise nessa coisa de editais. Você tem quantos livros publicados hoje e quantos desses livros foram possíveis através de editais, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e você nos falasse também como é esse processo, né? De participar de um edital, de fazer ali o projeto, porque eu acredito que tem muitos escritores e escritoras ouvindo o nosso programa e às vezes as pessoas não têm conhecimento desses editais, ou muitas vezes, quando tem conhecimento dos editais, não sabem como proceder, não sabem como participar. Então, eu queria que você falasse agora sobre isso aqui para a gente. Eu vou me virar só para pegar 2 livros aqui e te respondo já. Uhum, na minha estante. Deixa eu ver se eles estão aqui. Depois você vai falar para a gente também sobre essa camiseta aí, que eu sei que ela tem um significado. Tá bonito para ler. Olha, esse aqui foi o meu primeiro livro, O Muro e o Jardim.
que é esse do PAIC Prosa e Poesia, o governo do estado do Ceará. Depois desse veio a Pagel, Poti e os Primos, que também é de edital, do PAIC, aí já foi mais PAIC, mais literatura, também do governo do estado. Esses dois, é assim, quando o governo do estado lança editais de seleção de texto, a gente envia o texto e aguarda. Só, não é muito complicado, não. Não precisa você fazer projeto, nada. Você só envia o texto para a SEDUC, da Secretaria de Educação. Inclusive, eu soube nas coxias, nas alcovas, que vai já sair um de literatura infantil. Né, que é só para o Ceará, tem que ser, residir no Ceará, não necessariamente ser cearense, mas ideal que seja, e enviar o texto. É só isso. É só o edital sair, você envia o texto. Então, foram 2 pela SEDUC. Esse aqui, eita, o vento. Pensei que ia fazer mais barulho, desculpa. Esse aqui, e a Pagel, Poti e os Primos. Depois, eu tenho mais 3, todos por editais. Então, só meu, sem ser participação em antologia, em coletânea, essas coisas, são 5 livros, todos 5 por editais. Esses 3 aqui são editais. O primeiro edital que eu nem sabia fazer, eu ainda não sei, eu acho, foi esse aqui, meu bisavô é amigo do Curupira, que foi pelo edital da Secult Ceará. Foi em 2018, eu lancei, não, foi em 2018, não, 2020, e saiu um edital, eu vi, tinha que ter mapa cultural para esses 3 editais últimos, tem que ter mapa cultural. O que é um mapa cultural? É um Google das artes. Então, todo estado, todo município tem, não é só aqui do Ceará que é diferentão, não. Então, você se inscreve no mapa cultural, faz seu perfil, diz quem você é, que é escritor, e mostra o que você faz, etc. Então, todos esses editais, eles são pelo mapa cultural. Então, esse aqui, meu bisavô é amigo do Curupira, que são as memórias do meu pai, que estava com Alzheimer, e um dia falou da infância dele, eu gravei a voz dele e transformei em livro. Esse aqui foi também por edital. Aqui é da Secult-For, já foi o edital da Secretaria de Cultura, que eu não disse no começo, mas em 1998, eu fui trabalhar com as questões com os indígenas, aqui no Ceará. E eu aprendi muito com eles, eu fui ensiná-los metodologia da matemática. E tudo que eu aprendi com eles está nesse livro. São 4 guardiões, que eu representei meus 4 avós. Essa menina aqui da capa, a Maju, é a Isabelle Potiguara, que eu fico na casa dela quando eu vou para a aldeia, né? E são 4 histórias dentro de um livro, que foi por edital. O edital da Secult-For, do mesmo ano desse. Né? Gente, eu faço os projetos, mas eu sei fazer projeto. Eu faço e o universo conspira, porque eu não sou expert nisso, né? E o 5º livro, que foi agora, que foi lançado na Bienal aqui do Ceará, que também foi por edital, da Secult-For, da Secult Ceará, que é A Pedra de Resina Perfumada, que é um livro feminista para criança. Toda mulher pode ser o que quiser ser. Né? Então, os 5 livros meus, só meus, de autoria minha, são por editais. Eu acho muito bacana a gente falar sobre esse tema, porque, assim, a gente escuta muito escritores, escritoras, né, sempre reclamando de que, eu tenho um livro, mas eu não sei como publicar, eu não tenho verba para publicar, eu não sei os caminhos para publicar. E aí a gente sabe que quando nós estamos falando de literatura independente, a gente tem alguns caminhos, né? E os editais são um desses caminhos. Então, fica aí a dica para quem está ouvindo o nosso programa. Se você quer se aventurar nesse mundo de editais, fica especialmente atento à Secretaria de Cultura do seu estado, à Secretaria de Cultura do seu município,
Essa questão de você fazer o cadastro no mapa cultural é, assim, algo importantíssimo. Eu sei que tem muitos artistas, escritores, que não têm conhecimento, né, desse mapa cultural, desse cadastro. Então, procurem se informar, procurem saber como é isso no seu estado, na sua cidade, porque deve ter. E aqui no Ceará, especialmente, a gente sabe que todos os editais e todas as oportunidades, não só de publicação, mas assim, às vezes é um evento que vai acontecer, é uma feira literária, alguma coisa da área, sempre é através do mapa cultural, né? Então, se você ainda não tem cadastro, corre e vá fazer o seu cadastro aí no mapa cultural do seu estado, da sua cidade, porque é por aí que acontecem muitas coisas a nível de literatura, a nível de cultura, né, no geral. Agora eu quero descascar esse repolho que você trouxe aí, Liduína, porque você falou dos seus livros, e assim, os seus livros têm temáticas muito interessantes, e aí a gente vai falar sobre cada um deles. Quando você fala, por exemplo, do Meu Avô é Amigo do Curupira, a gente está falando aí de um folclore, né, brasileiro, nacional. E aí me lembrou aqui, enquanto você estava falando, que assim, a gente tem o brasileiro especialmente, tem uma cultura muito americanizada, né? Então, a gente muitas vezes celebra o Halloween, a gente tem conhecimento de personagens lá de fora, né? Especialmente nos Estados Unidos, etc. E muitas vezes a gente esquece da nossa cultura, do nosso folclore, dos nossos personagens, das nossas raízes. E aí você traz nesse livro um dos personagens do nosso folclore, que é o Curupira, e que está aí ligado também com as suas raízes de família, né? De parentesco. E aí eu queria que você falasse para a gente como foi a ideia de escrever esse livro, você já pincelou aí um pouquinho, mas como foi realmente a ideia de escrever esse livro, de falar sobre Curupira, e qual a importância que você vê dessa história, né, de contar essa história de um personagem do folclore brasileiro? Bom, primeiro, o Curupira, ele é uma mitologia da cosmologia dos povos originários. Quando a gente fala em folclore, a gente tira a importância do Curupira. Né? Os povos originários acreditam que o Curupira existe mesmo e que ele protege a mata. E quando você bota em folclore, aí fica só aquele menino dos pés para trás, não. Mas é uma entidade da mitologia dos povos originários. Meu avô, pai do meu pai, ele quando ia para a roça, que ele voltava, minha tia contou que ele dizia assim, eu vi ali uma caiporinha, né? Mas era dizendo com as filhas, com os filhos, né? Mas isso aí fazia parte deles, né? O meu avô, vou pedir licença para honrá-lo agora, esse aqui, o bonezinho, né? Depois eu falo dele nesse outro livro, e ele dizia, ele era uma pessoa da roça mesmo, e eu fui criado ouvindo essas coisas, né? Ai, tem que entrar para caçar na mata, tem que levar o fumo da caipora. Né? Achava que, mas aí, isso a gente ouve, mas a gente não questiona, a gente ouve. Quando foi publicado o meu segundo livro, A Pajé, o Poti e os Primos, eu cheguei e disse assim para o meu pai já estava no início do Alzheimer, já estava cego. Disse, olha, pai, meu segundo livro, lê aí para mim. Aí eu li, e ele não gostou, porque era uma aventura no Rio Poti, lá de Crateús, no Rio Poti seco. E o Rio Poti, aqui no Ceará, os rios são perenes, eles são temporários, eles secam que a gente anda no leito deles. E a gente brincava muito nos rios, e esse livro, A Pajé, o Poti e os Primos, a gente ia procurar a gruta da Iara. Onde é que a Iara ia se o rio secava? Né? Aí ele não gostou, porque falava de Crateús. Ele disse, mas pai, eu não posso falar de Itapipoca, porque eu não conheci muito, não passei muito tempo lá. Aí ele começou a falar das coisas da infância. E eu gravei a voz dele. Ele estava tomando, e toda tarde ele tomava, 3 horas da tarde, ele tomava um cafezinho. Então, gravei a voz dele e levei para casa.
e criei a história. Tudo que tem nesse livro, fora o Curupira, são as memórias do meu avô. O João de Barro, o Roçado com o pai dele, né? O João de Barro, o Boé, o Corrupião, ó, né? Ele era louco por João de Barro, os cajueiros, os pés de bacumixá, a briga do Boé com o Corrupião, o Boé constrói o ninho, o Corrupião vem tomar. Tudo que tem aqui foram as memórias dele. Aí eu cheguei no outro dia, contei para ele, aí ele disse, vai ser um sucesso. Eu disse, olha, ele quer um livro. Aí a gente fez um livrinho, não sei se aqui, não, de novo eu errei. A gente fez um livrinho, aquele livrinho de missa de 7º dia, para fazer o aniversário dele. Aí a gente fez, meu neto me ilustrou. Depois, a gente fez o aniversário dele e ele faleceu. Aí veio o edital. Aí a Thaís Câmara, ela é veterinária, a ilustradora, é veterinária, escritora e ilustradora. E ela estuda muito sobre mitologia. Então, ela tem um livro maravilhoso, é o Dicionário das Criaturas. Agora não lembro, mas é muito, muito legal o livro dela. E ela se encantou com a história por causa do Curupira. Ilustrou, o edital veio e o livro nasceu. Esse livro aqui é em homenagem ao meu pai. Olha meu pai como é lindo. Né? Muito bom, esse, né? O terceiro, né? Posso falar desse? Aí agora, antes de você falar desse daí, eu queria que você falasse um pouquinho, você já pincelou aí também sobre a cultura, né, que às vezes se perde, e especialmente a cultura dos povos originários. Eu sei que você, Liduína Vidal, você tem uma ligação muito forte com a cultura indígena, você tem raízes também na cultura indígena, né? E aí, antes de você apresentar esse livro, que é Os Guardiões da Sabedoria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre essa sua origem, essa sua ligação com os povos originários, com a cultura indígena, né? Da onde é que veio isso, como é que você se situa nessa cultura. E aí depois você fala para a gente, então, sobre esse livro, né? Que trata também dessa temática, eu acho, né? Eu vou entrar o livro vai ser costurado nessa conversa. Em 1997, eu fui convidada para ensinar matemática para os indígenas Tremembé. E eu disse assim, ainda existe indígena? Isso existe. Pronto, fui, trabalhei, levei meus 2 filhos, que na época eram pequenos, né, eu deixei o maior com o pai dele, e fui, passei 15 dias na aldeia e aprendi, comecei a ver, olha, que coisa interessante, né? Aí eu comecei a enxergar coisas que eu via, mas não entendia, né? E fui me descobrindo. E por que a gente, no Ceará, acha que não tem mais indígena, ou então, tudo que a gente vê no sertão, a gente pensa que é do sertanejo, mas é porque é de origem indígena. Porque o que aconteceu? Eu vou agora usar o que eu tenho escrito no livro, isso que eu tenho escrito no livro, eu digo que esse livro é um tesouro que as pessoas ainda não descobriram. E eu não estou me vangloriando, não. Mas é porque tem um dado nesse livro que não tem em nenhum livro para criança. Vocês acreditam que depois de tudo isso, em 1863, um homem chamado José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, o governador da província, fez um relatório e mandou para o rei dizendo que no Ceará não existia mais indígenas? Isso é um documento que o Ceará é o único estado do Nordeste que, naquela época, disse que não tinha mais indígenas. Né? E aqui no livro eu trago um trecho do documento. Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. As antigas tribos de Tabajaras, Cariris e Potiguares, que habitavam na província, uma parte foi destruída, outra emigrou, e o resto constituiu os aldeamentos da Serra de Ibiapaba, que os jesuítas, no princípio do século passado, formaram em Vila Viçosa, São Pedro de Ibiapina, São Benedito, com os índios chamados Camucins, Anacás, Arariús, Acaracu, todos da grande família Tabajara.
um livro infanto-juvenil que tem uma informação tão, eu acho, tão primorosa. Esse livro tem muita pesquisa, né? Tem muita pesquisa nesse livro. E são os guardiões da sabedoria. Quem fala isso é o guardião da história, esse aqui, que é o meu avô, que eu vi lendo, né? Aí tem o guardião da natureza, vai falar do mangue, vai falar que os animais vieram, o boi, a vaca, o cabrito, o carneiro, o bode, a galinha, o pato, tudo veio das caravelas, não eram animais daqui, né? Vai falar da amizade da gente com os pets, que isso é indígena, né? Porque para o indígena, um animal é da família. Uhum. Isso não é modinha da agora, não. Um animal é da família. Então, essa amizade, fala do mandacaru quando fulora na seca, que é quando o sertanejo enxerga na natureza, ele lê na natureza. Então, é nesse livro. A Guardiã dos Alimentos vai falar desde a hora que planta a maniva, que é um tronco da mandioca, né? Até a hora da casa, todos os processos da casa de farinha. Né? E a Guardiã dos Mistérios vai falar da duna que engolia a aldeia, que é, lá me fala que aquele livro da nossa conterrânea Socorro Alcioli fala, pois aqui tem para criança, né? Que veio em São Paulo eles acharam Nossa Senhora Aparecida no Rio, no Ceará veio uma santa de ouro no mar, e os indígenas acharam e construíram uma capela para ela. E aí, e a igrejinha lá, que passou 40 anos soterrada, eu conheci 2 indígenas que eram crianças, e quando era, na época, subiu na duna para desenterrar a igreja. Menina, esse livro é, assim, um primor. Né? E sem falar, eu acho que da importância, porque a gente não pode negar que, infelizmente, né, o Brasil tem um preconceito grande com relação aos indígenas, aos povos originários. A gente tenta apagar essa nossa origem, muitas vezes. E a gente também se entristece muito com tantas coisas absurdas que a gente vê, que é uma certa forma de violência, eu diria, né, contra esses povos. A gente vê ali uma tentativa, eu acho que de apagar mesmo, de aniquilar, né? É muito triste a gente saber disso, mas é algo que existe. E aí, eu acho que trazer isso em livros, em histórias, né, tentar resgatar essa história, essa cultura, especialmente de mostrar o quanto essa cultura faz parte da nossa vida, assim, porque a gente não para muitas vezes para pensar, né, assim, de onde vêm determinados costumes que a gente tem, de onde vem determinadas comida, alimentação que a gente tem muitas vezes na nossa rotina, na nossa casa, e que vem de lá, né? Mas que a gente muitas vezes não para refletir sobre isso, né? E aí eu vejo uma importância muito grande você trazer isso, né, no livro, de resgatar essas memórias, de resgatar essas histórias, né, de mostrar, especialmente para a criança, para o público ali infanto-juvenil, que está em formação de personalidade, né, essa coisa que deveria ser tão nossa, e que às vezes a gente não quer abraçar, né? Deixa eu reverberar a sua fala. Tá vendo aqui as mulheres descascando a mandioca? Né? Aí aqui ela fala assim, a farinha, a goma, o beiju, a carimã fazem parte da alimentação do sertanejo durante o ano inteiro, tendo chuva ou não. Essa tradição vem dos povos que moravam por aqui antes do homem branco invadir nossas terras. Então ele vai falar da farinhada, todo o processo, né, que a gente, os meninos aqui na cidade, eles nem sabem, eles vão comer uma farofa, mas eles, eu comprei no mercantil, sim, e quem fez, né, não sei, né, então assim, esse livro ele resgata essa nossa cearensidade. A nossa
a nossa tapioca, que a gente gosta tanto, né, Isso, né? de comer. Que aí ela não fala em lanchar, ela fala em merendar, né? E Aham, assim vai, ela bota para os meninos tomarem um suco de murici, entendeu? Por aí bacana. vai. E aí, antes da gente passar para o seu terceiro livro, Lidunia, eu queria que você falasse sobre. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, eu sempre gosto de ouvir as respostas. Até pouquíssimo tempo, a gente utilizava a palavra índio, né, para se referir Uhum. nas pessoas. E aí, agora, a gente usa a palavra indígena, povos originários, e aí eu queria que você explicasse para as pessoas por que a gente não usa mais a palavra índio. Índio é pejorativo, que era como... Ai, aquela história que nos contaram na escola, que eles iam para a Índia e erraram o caminho, né? Então, índio, quando você usa hoje, é uma ideia de tribo, a tribo dos escritores, a tribo do pessoal punk, a tribo do pessoal que gosta de carnaval, não é mais, isso aí também é pejorativo, é para a gente dizer o povo, a aldeia, né? Então, assim, índio é como se fosse, nós não somos escritoras, se fosse, deixasse todo mundo no mesmo patamar, escritor de literatura infantil, escritor de crônica, é como se fosse, ela é escritora. Não, ela é escritora de literatura infantil, porque ela tem uma origem. Então, quando você diz povos originários, é por isso, porque você tem uma origem. Então, assim, a Liduína, não vou usar isso, mas assim, o João Venâncio Tremembé, porque é do povo Tremembé, né? Rita Potiguara, é do povo Potiguara, e assim vai, entendeu? Porque é para valorizar a nação de onde eles vieram, que é que Muito eles bom. pertencem. E aí, Liduína vem, né, trazendo, falando sobre o Curupira, sobre as memórias da família, do avô, aí ela passa pelas culturas dos povos originários, aí ela vem para o terceiro livro, né, terceiro não, né, o quinto, Quinto, né, na verdade, que é sobre a pedra de resina perfumada, que aí é uma história que vem falando sobre é, o feminismo dentro de uma linguagem infantil. E aí eu achei isso muito interessante, porque eu acho que a gente está num momento onde se fala muito sobre empoderamento feminino, sobre liberdade feminina e etc., mas a gente sabe que na prática, não é né, assim. ainda tem um chão imenso para a gente percorrer, porque nós estamos sempre vendo todos os dias nos noticiários casos, né, de agressão, de violência, de feminicídio, de tantas coisas. E aí eu me pego sempre refletindo que eu acho que a gente precisa, sim, de leis, eu acho que mais duras também, mas eu acho que o principal mesmo para que a gente consiga de alguma forma mudar essa realidade é a educação, sabe? Eu acho que são atividades, atitudes, iniciativas educativas. Então, assim, a gente precisa Sim, educar as meninas para que elas entendam, né, o que acontece, elas criem ali as suas formas de se proteger e de se manter longe de determinadas coisas, e a gente precisa educar os meninos também, principalmente, isso, né? isso, Porque, assim, para que os meninos não cresçam com essa mentalidade machista. Então, eu acho que a educação sabe, e muitas vezes eu vejo muitas propostas de punição, que a gente precisa, sim, de punição, mas eu vejo poucas iniciativas de educação. E aí isso, a Heroína vem nessa linha, né? Vem trazendo um livro que conta uma história, e nessa história tem ali vários elementos que tentam exatamente passar essa mensagem educativa de respeito à mulher, né, de liberdade feminina. E aí fala pra gente um pouquinho sobre esse livro, Liduína, como foi que surgiu essa ideia. Primeiro, o meu bisavô falava do meu pai. Os guardiões eram meus avós. E a minha mãe? Não tinha feito nada para ela.
E as mulheres da minha família, tanto do lado do pai como do lado da mãe, são mulheres muito independentes. As minhas avós diziam que a gente não precisava casar, a gente precisava ter nosso dinheiro. Pra você ter uma ideia, né? A minha avó dizia que a gente não era para aguentar a bolsa de marido, não. Porque a gente era dono do nosso nariz. Aí eu criei esse livro, eu comecei a fazer em homenagem à minha mãe. Né? O nome da personagem é Julieta, que é o nome da minha mãe. Julieta se encontra com uma velha das borboletas. Essa velha é um ser encantado que tem os cabelos de lagartas coloridas, que é em homenagem à Medusa, que foi é uma mitologia grega, mas que foi uma mulher que foi violentada e foi culpada por isso, né? Então, aqui já, quando a criança, eu não vou falar de Medusa lá para a criança, mas a criança vai ficar no inconsciente dela alguma coisa. E aí, essa senhora leva a menina para um lugar e lhe dá uma pedra de resina perfumada. E diz, Cunhatã, que quer dizer menina em tupi. Você pode ser o que quiser ser. A menina não entende nada, vai para casa. Quando chega em casa, ela vê que todas as mulheres da família dela têm a mesma pedra. Ou seja, todas as mulheres sabem que a gente pode ser o que quiser ser. No final, a menina se torna uma ambientalista e convida as pessoas a plantarem árvores para melhorar o clima do planeta. Porque ela foi ser o que ela queria ser. Ela quis ser ambientalista e ela foi. No final, outra coisa interessante nesse livro, as ilustrações são da Luciana Braga, maravilhosa. As 4 gerações. A bisavó, a avó, a mãe e a neta, né, conversando, e elas dizem, a menina diz, eu já sei o que eu quero ser, vou crescer e plantar árvores por onde eu passar. A bisavó e as outras mulheres falaram ao mesmo tempo, muito bem, nunca esqueça, toda mulher pode ser o que quiser ser. E ela vai ser ambientalista. Então, assim, aí um fato interessante, quando eu escrevi esse texto, guardei esse texto e me submeti ao edital, era para minha mãe. Quando o livro foi publicado, eu consegui, nasceu minha neta, que é Julieta. Então, começou com a bisavó, fechou o ciclo com a neta. Muito legal. As suas histórias são muito interessantes porque está tudo nesse círculo, né, de família, as inspirações partem, do parentesco da família e tal, é muito interessante. E aí eu acredito que essa história, né, que traz esse cunho de protagonismo feminino, eu acho que essa é uma simples frase, né? Toda mulher pode ser o que quiser, mas uma criança que lê isso de alguma forma, ela vai ser impactada, né? Por essa frase. E aí eu acredito que nós, como escritoras, especialmente nós mulheres que escrevemos, a gente tem, eu acho que um compromisso muito grande quando a gente cria as nossas histórias, as nossas personagens, sobre o que a gente está querendo dizer, sabe, com essas personagens. Assim, quando eu estou escrevendo os meus livros, as minhas histórias, eu reflito muito sobre isso. Por muito tempo, a literatura, ela foi um ambiente, um cenário 100% masculino, né? Então, assim, os homens, eles sempre nos retrataram do jeito que eles achavam que a gente deveria ser retratada, e muitas vezes as personagens femininas estavam ali nos livros simplesmente para satisfazer a vontade dos homens, ou eram mulheres que vinham do olhar masculino. E agora, quando a gente passou a escrever, nós mulheres passamos a escrever, eu acho que a gente tem um compromisso muito grande em retratar essas mulheres, essas personagens, com o nosso olhar feminino, né? E projetar também o que a gente espera para o mundo, para essas mulheres. Então, eu acho que é a partir daí. Começa exatamente na infância, né? Trazer isso desde a leitura
para crianças, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né, nesse aspecto. Eu estava lendo isso numa escola, aí uma menina disse assim, professora, é mesmo, a gente tem que ser o que quiser ser, porque meu pai não queria que eu fizesse, não, queria que eu fizesse balé, mas eu quis fazer foi judô, porque Olha toda aí. mulher, meu Deus, que coisa interessante, né, uma criança, meu pai Ah, quis que eu fizesse balé, mas eu quis fazer foi judô. Eu achei assim, massa. essa nova geração vem que vem, viu? Isso. E E a tudo dá literatura certo. tem influência nisso, né? A É, gente precisa ter essa consciência, assim, o que eu escrevo pode, de repente, impactar a vida de alguém, de alguma forma. uhum. E aí, Liduína, a gente já está aqui se encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria perguntar uma coisa que é o seguinte: você, como escritora de literatura infantil, o que é que você sente falta nesse universo da literatura infantil? Ah, eu sinto falta de leitores, eu sinto falta da formação do leitor, porque é o pai que compra o livro, e se o pai não achar que a leitura é importante, ele não compra o livro. Ele compra os 4 livros que a escola pede e pronto. Quando você vê um pai que acredita na leitura, que acredita no desenvolvimento que a leitura traz, é diferente. Né? Ele não acha que um livro é caro, ele não diz, a gente volta depois, né? E está faltando isso. Nós estamos num tempo de leituras rasas, de telas não profundas, né? E de falta de quem se encante com a literatura. Eu acho que a gente precisava, até os órgãos governamentais, né, focar mais nessa formação do leitor. Porque um livro adulto eu vou lá e compro porque eu gostei do livro. Mas como é que eu vou gostar do livro adulto, quando eu for adulta, se eu não fui incentivada quando eu fui criança? Né? Exatamente. Então, E é muito importante você falar isso, porque assim, a gente sabe que tem pessoas que descobrem a leitura na vida adulta e que se encantam pelo livro na vida adulta, mas eu fui uma criança que eu sempre costumo dizer que hoje eu sou escritora porque começou lá na infância, né? Então, assim, eu tenho um pai que é apaixonado por livros até hoje. Meu pai tem 87 anos e sempre que eu vou lá no interior visitar ele sempre está com um livro até hoje, né? Então, assim, ele tem um hábito imenso de leitura. E o meu interesse por livros nasceu de ver o meu pai lendo. Então, assim, o meu pai, ele chegava em casa depois de um dia de trabalho, muitas vezes cansado, mas ele tomava um banho e ele pegava um livro e ele lia nem que fosse 10 minutos. E ele sempre tinha aquela coisa de chamar a mim e os meus irmãos, né, colocar ali ao redor dele, e ele lia histórias para a gente. E uma uhum, coisa que você falou agora, que eu lembrei também do meu pai, é que às vezes, né, os pais dizem assim, ah, não, mas livro é caro, né, eu não vou comprar isso porque é caro. Eu já tive de presenciar em feiras, em eventos que a gente tá, da criança se interessar pelo livro e o pai puxar o menino e dizer assim, ah, não, depois a gente volta, depois a gente compra. E às vezes esse mesmo pai, ele chega lá na frente e ele compra um brinquedo, ele compra uma comida, alguma outra coisa, mas ele não comprou o livro, porque ele achou caro, né? sim, Então, isso é importante. E aí eu lembro do meu pai nesse aspecto. O meu pai, ele fazia tudo para comprar livros para a gente. Então, eu lembro que uma vez tinha uma assinatura de uma revista na época, e era uma assinatura que, para a condição financeira dele na época, era caro. Mas eu lembro que o meu pai ele disse assim: olha, a gente vai fazer aqui um mutirão, né? Vocês vão ajudar aqui nas tarefinhas de casa, e aí cada coisinha que vocês fizerem, a gente vai juntar dinheiro para fazer a assinatura dessa revista. E eu lembro que aí a gente fez, na época, aqui no Ceará a gente chama de din-din, né? Tem lugares que uhum, é geladinho, que é sacolé, enfim. é, Eu lembro que a gente se juntou por iniciativa dele e da minha mãe para fazer esses din-dins, para vender, para poder assinar essa revista. E aí depois, eu lembro que depois de um tempo, ficou pesado para ele pagar isso.
E aí ele chegou pra gente e disse, olha, a gente vai ter que cancelar a assinatura da revistinha de vocês. E aí foi aquele chororô, aquela coisa tal. E eu lembro que ele ainda aguentou por uns 3, 4 meses essa assinatura dessa revista. Por quê? Porque ele entendia que isso era importante para nós, sabe? Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa, imensa pelo meu pai, pela influência que ele me deu nessa coisa de, não só a mim, mas a todos os meus irmãos, de ler. Ele sempre dava para a gente livros de presente, né? Ele fazia assinaturas de revista, ele fazia de tudo para que a gente tivesse esse ambiente de leitura em casa. E aí hoje a gente percebe que os pais, eles preferem colocar um celular na mão da criança. Por quê? Porque a criança, enquanto ela está ali com o celular, ela não vai dar trabalho, ela não vai encher o saco, né? E a gente tem perdido muito essa influência da família com relação à leitura, né? E aí eu acho que é hora da gente refletir sobre isso. Eu sempre digo assim, eu acho que a gente precisa de uma campanha eu acho que até a literária, me veio aqui a ideia agora, a literária mais vai encabeçar essa campanha, que é menos tela e mais página. Acho que é isso que a gente está precisando, né? Com certeza, está precisando mesmo. Eu estava aqui, você falando, estava pensando, eu tenho uma netinha de 1 ano, e ela já tem uma biblioteca, né? E eu leio para ela, e a mãe dela lê para ela, e quem chega aqui em casa, que às vezes ela vem passear, quando ela chega aqui, ela quer que alguém leia um livro para ela, né? Por quê? Hábito, costume. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer algo. E aí, menos essa coisa tela, que você mais falou, páginas. isso aí é muito legal que você falou, tipo, ela é pequenininha ainda, ela não sabe ler. Mas só o fato de você colocar um livro na mão dela e de ela folhear esse livro. Isso. Eu lembro que quando eu era bem pequenininha, eu morria de inveja dos meus irmãos, porque eles iam para a escola e eu queria ir também, né? Mas eu não tinha idade ainda para ir. E eu via os meus irmãos ali folheando os livros, escrevendo no caderno, fazendo a tarefa de casa, e eu, meu Deus, o meu sonho era fazer aquilo, sabe? Eu queria fazer. E aí eu pegava os cadernos deles, às vezes os livros dele, e eu ficava passando as folhinhas. E na minha cabeça eu construía uma história. Então, assim, só o fato de passar as folhinhas, para mim eu já estava lendo. Então, eu acho que isso é importantíssimo, você colocar um livro na mão da criança, mesmo que ela não saiba ler ainda. Né? Mesmo que ela não saiba ler. Mesmo que ela não saiba ler ainda, porque vai criando esse hábito de ter o livro na rotina. Né? Eu sou uma insistente em formação de leitor. Sim, precisamos. Precisamos. Linda, agora fala pra gente sobre essa sua camiseta aí, tá bonito para ler. Eu sei que é também um projeto seu aí. E aí conta pra gente o que significa isso. Isso aqui foi um projeto que não foi aprovado no edital, mas aí eu encabeço todinha. Né? Tá bonito para ler. Aqui no Ceará a gente diz que tá bonito para chover, pois é que tá bonito para ler em qualquer lugar. Né? Então, assim, onde a gente for, tá bonito para ler. Porque a gente quer que as pessoas acham que ler é bonito. Né? Que é legal, que entusiasma, né? E que, assim como a chuva irriga o chão, a leitura irriga a alma. E eu acho que, além de tudo isso que você falou, a gente precisa passar para as pessoas, principalmente, a ideia de que ler é divertido. Porque as pessoas, elas têm muito essa concepção de leitura para aprendizado, né? Eu vou ler para aprender, eu vou ler para estudar, eu vou ler para... Né? É como se a leitura fosse sempre uma obrigação de aprender alguma coisa. E eu gosto muito de passar para as pessoas a ideia de que ler é entretenimento, ler é lazer, ler é diversão, né? Então, vamos ler também por diversão, por pura diversão. Eu acho que isso é mais legal. Quando você aprende a ler por diversão, aí pronto, a leitura se torna algo que você não consegue mais abandonar. Eu acho que é bem por aí, sabe? Você sente falta no dia que você não leu. Menina, eu já não li. Né? Exatamente, é bem assim.
Lidu, agora para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o nosso chá com livros, eu vou fazer com você uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer, que é assim, aquele jogo bem rápido, tá? Eu te digo uma coisa e você responde com a primeira palavra, a primeira frase que te vier à cabeça, certo? Tá. Então, bora lá. Uma cor, Azul, uma palavra, esperança, um sonho, liberdade. uma música, Tarde em Itapuã, um lugar, minha casa. um livro. Ai, por difícil, são tantos. Espera aí. Um lugar ao sol, de Érico Veríssimo. Uma comida, Café com pão. uma coisa que você não gosta, Panelada. uma coisa que você ama, Ler. uma coisa que você não queria que existisse, Feminicídio. uma coisa que você fecha os olhos e imagina. Democracia e justiça. Muito bem. Agora eu quero para que você envie aí a sua mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, que vão ouvir o nosso programa, aquela mensagem da escritora Liduína Vidal. Busquem sua ancestralidade. Vivam com simplicidade. Amem-se primeiro. Sejam justos consigo. E sigamos em frente. Muito obrigada, gente. Esse foi o nosso Chá com Livros, com a presença da escritora Liduína Vidal. Eu espero que vocês tenham amado esse papo, que eu adorei. Foi muito, muito bacana esse nosso bate-papo aqui. E fiquem sempre com a gente aqui na programação da Rádio Literária Mais, porque a gente está sempre voltando aqui com outros escritores. Esse programa também ele é para leitores, a gente vai bater papo também aqui, não só com escritores, escritoras, mas também com pessoas que leem. A gente quer aqui dar esse palco para todo mundo que está aí de alguma forma conectado com livros. Então fica sempre com a gente e nós voltamos no próximo programa. Obrigada.